Boa tarde, gente. Eu dei uma machucadinha aqui na minha mão. Aí, quando eu faço assim, eu sinto um buraquinho só pequenininho. Você acredita que já criou pus? Então, eu coloquei o negocinho em cima, né? Para não, porque hoje eu fui, uma dos trabalhos voluntários que eu faço. Aliás, eu faço dois, né? Trabalhos voluntários na área de jardinagem. Então, hoje eu fui de manhã, aí eu coloquei um esparadrapo aqui, né, para poder proteger a mão, mas a gente trabalha de luva, mas mesmo assim eu botei esparadrapo, vai que, né, eu não quero infecção nenhuma na minha mão. Porque essas mãos aqui são preciosas, elas trabalham muito, minhas mãos, vou te contar, eu dependo 100% das minhas mãos para tudo, para os meus trabalhos manuais, para o que eu faço no jardim, né, é a mão, gente, se eu não tiver a mão fica difícil. Estamos aqui estudando o livro de Jó. O tempo está melhorando bastante. Hoje nós temos assim um pouquinho de sol, não muito, está meio nublado, mas tá claro, né? Pelo menos está bem claro, graças a Deus. Deu para fazer um bom trabalho hoje lá, uma limpeza boa lá nos nossos canteiros. Então tá, então estamos aqui na leitura do livro de Jó, hoje é o capítulo 30, é a continuação do discurso de Jó. Você imagina quantas pessoas deviam estar lá em volta agora. Não só os 3 amigos, mas mais amigos ainda, né? Vamos ver lá o que o Jó continua falando. Nós vimos nos 2 capítulos anteriores, como é que ele se comportava, como é que ele tratava as pessoas, e ele dizendo, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu ajudava todo mundo. Eu era tido como uma pessoa muito importante. Quando eu sentava na porta da cidade, todo mundo vinha conversar comigo e pedir conselho. E agora, a situação que eu estou, não dá, eu não consigo entender. Vamos lá, continuação. Mas agora, quando ele fala das pessoas que iam lá, né, pedir conselho para ele, que fazia assim com a cabeça para ele, né, porque ele era uma pessoa importante, quando ele sorria para alguém, era um motivo de alegria para aquela pessoa. Mas agora zombam de mim. Os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Quem vocês lembram que passou por uma situação parecida com essa? Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Pela porta dourada, a que está selada hoje? Quando Jesus entrou por aquela porta, todo mundo clamava, Hosana, bendito que vem em nome do Eterno. E uma semana depois, estavam gritando, crucificam. A situação de Jó parecida que as pessoas gostavam dele, prezavam ele, falavam que ele era maravilhoso e tudo, mas agora, na hora que ele perdeu tudo, começaram a jogar pedra nele. Mas agora zombam de mim. Os pais desses meninos que estão zombando de mim, quando eu tinha tudo que eu tinha, eu nem contrataria eles para guardar os cachorros que guardam o meu rebanho. Quer dizer, ele confiava mais nos cachorros dele do que nessas pessoas. De que me serviria a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu?
Debilitados pela míngua e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de minas e desolação. Apanhavam malvas junto aos arbustos e se sustentavam de raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra. Bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e de terra e da terra eram expulsos. Nesse pedacinho que nós lemos aqui, nós já percebemos que o mundo não mudou nada. Nós temos pessoas exatamente iguaizinhas a essa hoje. Igualzinhas. Vai na rua, vai lá, dá uma andada ali na rua para você ver. Vai no centro da sua cidade e vê quantas pessoas estão lá sentadas. Vai debaixo das pontes e vê quantas pessoas estão morando debaixo de ponte. É o que ele está falando aqui, ó. Eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra. Bramavam entre os arbustos e se juntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Qualquer dia eu vou dar uma saída e vou fazer um vídeo para vocês verem a situação que está aqui. Tem umas pontes debaixo assim, umas pontes que não são usadas mais, cruzando os riachos aqui perto. Tem gente morando lá debaixo dessas pontes, na beira dos rios, igual está falando aqui. O mundo não mudou nada, gente. Tudo que foi, é. E tudo que é, vai ser. Quem disse isso? Salomão, o rei Salomão. Ele falou isso. Tudo que foi, é. E tudo que é, será. E agora, versículo 9. E agora sou a sua canção de motejo, sirvo-lhes de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Olha aí. As pessoas que ele não dava nada por elas, agora criticam ele e ainda cospem no rosto dele. Agora que Deus afrouxou o seu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Quando ele era poderoso, todo mundo tinha medo dele. Agora que ele perdeu o poder, todo mundo está pisando nele. Uma lição para a gente aqui, gente. Primeira lição. Não se julgue muito importante. Não se julgue a cocada toda. Se a mão do Eterno vier sobre você, vai acontecer exatamente aqui. Eles vão cuspir na sua cara. Agora, quando você vê o seu irmão que tinha algum poder e é pisado pelo Eterno, não cuspa na cara dele. Não, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser que seja a sua vez de ser cuspido. A misericórdia, gente, a misericórdia é para todo mundo. É para aquele bega que está lá na rua. É para aquele poderoso que está mandando no Brasil agora, mas quando o Senhor pousar a mão sobre ele, não vai sobrar nada. E aí é hora de você ter misericórdia dele, pedir, Senhor, salva a alma, pelo menos a alma dele. Porque a alma dele, gente, o espírito que habita nesse homem, apesar dele estar todo deteriorado, pertence ao Eterno. Veio do Eterno. Tem uma faísca do Eterno naquele homem ruim,
que está fazendo a opção de ser ruim, mas tem uma fagulha de Deus dentro dele. Todo bega na rua tem a fagulha do Eterno dentro dele. Ele está naquela situação por escolha. E se ele continuar naquela situação como escolha, ele vai perder a alma dele, ele vai perder o espírito que veio do Eterno e vai acabar. É o que vai acontecer com o careca. Se ele não se arrepender, se ele não se converter, se ele não pedir perdão por tudo que ele fez, o que vai acontecer? O espírito do Eterno que está dentro dele vai abandoná-lo para sempre. E aí é a segunda morte. Não tem? Acabou. Acabou. É a escolha da pessoa. Versículo 11. Agora que Deus afrouxou o meu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Olha aí. Arruinam o meu caminho, promovem a minha calamidade, gente para quem não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha, por entre as ruínas se precipitam. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, e como nuvem passa a minha segurança. É o que eu falei para vocês, a gente não sabe o dia de amanhã. Vem um vento forte, leva tudo que você tem. E aí? Se você teve misericórdia com quem passava por essa situação, essa misericórdia vai voltar para você. A Bíblia fala que joga o teu pão sobre as águas e depois de dias ele vai tornar para você. Se você joga o pão na água, você vai alimentar o peixinho que está lá dentro. E amanhã, quando você tiver fome e não tiver nada para comer, você vai ter alguma coisa para comer, é só pescar. Talvez isso aqui, se Jó tivesse feito, fosse além. Gente, tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Lembra do servo fiel que Jesus contou a história dele? O servo bom não é aquele que faz aquilo que ele manda, que é mandado, é aquele que faz extra. Jesus era um contador de histórias, ele era um contador, ele gostava de contar histórias. Isso é uma parte linda dele. Ele era um contador de histórias. E essa história que ele contou, ele disse: o bom servo não é aquele que faz o que é mandado, é aquele que faz um pouco mais do que foi mandado. Tá? Aí ele ensina para os discípulos como é que você caminha uma milha porque você é obrigado. A segunda, você caminha porque você ama aquela criatura e você quer demonstrar para ela a presença da terra. Então talvez Jó tenha feito aquilo que ele achava que precisava fazer, mas ele deveria ter ido um pouquinho mais, ele deveria ter andado a segunda milha. Versículo 16. Agora minha alma se esvai, dias de sofrimento se apoderam de mim. A noite trespassa os meus ossos, o mal que me corrói jamais descansa. Em seu grande poder, Deus desfigura a minha veste, ele me amarra como a gola da minha túnica. Ele me lança na lama e sou reduzido a pó e cinza. Oh, dia. É assim mesmo. Aliás, o que nós somos? Pó e cinza. Pó e cinza. Se você é enterrado, você se torna pó. Se você é cremado, você se torna cinza. E é o que nós somos.
E se tivermos a humildade de aceitarmos isso e ajudarmos quem está sofrendo, aí sim o Senhor tem misericórdia. Se Jó tivesse dado aquele passo a mais, hoje essas pessoas que estão cuspindo nele poderiam estar ajudando ele. Versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Ponho-me de pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel para comigo, com a força da tua mão me atacas. Levantas-me sobre o vento e fazes-me cavalgar, dissolve-me na tempestade. Eu sei que me levantarás à morte, eu sei que me levarás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Certamente ninguém estende a mão para o homem quebrado, quando clama por ajuda em sua aflição. Se o seu irmão, se eu clamar e ele estiver quebrado, ajuda. 25, versículo 25. Não chorei pelos aflitos, não me angustiou a minha alma pelos pobres, contudo, aguardando eu o bem, me sobreveio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. A agitação das minhas entranhas não cessa, os dias da aflição me sobrevêm. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro das corujas. A minha pele enegrece e se me cai. O meu corpo queima de febre, pelo que se tornou em pranto de luto a minha harpa e a minha flauta em voz dos que choram. É uma situação muito triste. É muito triste a situação de Jó. Vamos ler o 31 também? Fiz aliança com meus olhos, portanto, como os fixaria numa virgem? Quer dizer, ele não era sexualmente devasso, é o que está dizendo aqui. Pois que porção tem o homem da parte de Deus lá de cima, e qual é a sua herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Não é a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam iniquidade? Não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos e se as minhas mãos se tornaram imundas, então semeei eu e o outro coma, e seja o produto das minhas colheitas arrancado. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro. Ixi. E outros se encurvem sobre ela, pois isso seria uma vergonha, um pecado para ser punido pelos juízes. É fogo que devora até a destruição. Desarragaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que ele responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? O que ele está dizendo aqui, gente, que ele estava se colocando na presença do Eterno e dizendo, se eu fiz alguma dessas coisas, então eu sou
eu posso ser punido. Eu posso ser punido. E ele está dizendo, o mesmo Deus que me formou, também formou o pobre. Da mesma forma que eu fui formado, o pobre também, o mendigo também, a serva também, todos foram formados. Então ele reconhece isso, ele está dizendo, então, se tudo isso, tudo de coisa ruim acontece com o injusto, por que está acontecendo comigo? Ele só falava por quê, não para quê. E a pergunta tem que ser, por que, Senhor? Para que, Senhor, você está falando isso? Qual é o objetivo do Senhor com a minha vida em me dar essa experiência? Mas Jó não fez esse questionamento ao Eterno. Ele não tinha essa visão de um futuro muito longo. Como é que eles podiam imaginar, gente, que existiria um mundo daí 4.000 anos depois? Né? Hoje a gente tem essa dificuldade de imaginar. Tem gente querendo que o mundo acabe amanhã e o mundo não vai acabar. Não vai. Ele vai ser transformado, mas acabar, não. Então, trabalhe hoje, porque amanhã vai estar lá. De uma forma ou de outra, o amanhã vai estar lá, gente. Ou você estará nele, ou você estará no outro mundo. Então, de qualquer forma, você vai estar em algum lugar, mesmo vivo aqui nessa terra, ou quando você passar para o outro lado, você estará lá da mesma forma. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que nós fazemos, porque nós não morremos. Não morremos. Nós mudamos de roupa. Ou você está aqui, ou você está lá. De qualquer forma, é você. É o seu espírito. Isso aqui é só uma capa, é só uma veste, é um veículo que o seu espírito está usando. Meu espírito está usando esse veículo aqui agora. Mas quando esse veículo aqui não tiver mais como ser usado, o meu espírito vai usar um outro veículo, em outra dimensão. A gente tem que pensar seriamente na vida da gente. É o que eu digo sempre para os meus filhos, a vida não é fácil. É de labuta, é de progredir, de crescer o tempo todo. Aquilo que você aprende hoje, o seu espírito está acumulando. Esse conhecimento não é só daqui, desse brain aqui, não. Não cabe, gente. Não cabe. O nosso conhecimento é espiritual, vai para o nosso espírito, para a nossa alma, para um outro corpo, que é o corpo espiritual. Esse é um corpo carnal, mas tem um corpo espiritual que absorve tudo que você aprende, tudo que você entende, tudo que você observa, percebe, ele aprende. Então vamos continuar aqui nossa leitura. Versículo 16. Se retive o desejo dos pobres, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu pão e não comeu dele o órfão também? Pois desde a minha mocidade criei o órfão como se lhe fosse pai, fora pai. Tá vendo como é que ele era? E guiei a viúva desde o ventre da minha mãe. Uau! Será que a mãe dele era viúva? Porque ele fala que guiei a viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém, talvez o pai dele tenha morrido antes de ele nascer. Né? Talvez, se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado falta coberta, e se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, e se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, sabendo ter o apoio dos juízes na porta, então caia do ombro o meu braço e seja arrancado da articulação, pois
pois a destruição vinda de Deus seria para mim um horror, e por causa do temor do seu resplendor, eu não poderia fazer tais coisas. Então Jó tinha consciência, ele tinha consciência de que um dia ele ia prestar conta ao Eterno por tudo que ele fazia. Por isso que ele diz, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, porque eu sempre tive temor do Senhor. Nós já falamos muitas vezes no começo desse livro, falava que o temor do Senhor era o guia de Jó. O Jó era perfeito em todos os seus caminhos, diante do Eterno e diante dos homens. E por isso que ele foi testado. Porque o outro, o capiroto, não queria ver isso. Ele queria achar em Jó algum motivo dele blasfemar contra o Eterno. Para o capiroto, é muito ruim alguém ser muito bom. Então, se você é bom, você pode saber que vai ter uma... O capiroto vai tentar te tirar dessa bondade, viu? Então, cuidado, presta atenção. É. Versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino, tu és a minha segurança. Se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando caminhava gloriosa, e o meu coração se deixou enganar com orgulho, com o culto, e com a mão lhes ofereci beijos de homenagem. É porque naquela época, gente, eles adoravam o sol e a lua, né? Então, ele não fazia isso, quer dizer, ele era reto diante do Eterno, como era Noé. Na época de Noé também a coisa era terrível, viu? A coisa era terrível. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o fogo, adoravam até, nossa gente, até uns 500, 600 anos atrás ainda se oferecia coisa para os vulcões, né? Lembra? Ali as tribos ali perto, né, na América do Sul, eles faziam sacrifícios humanos para entidades assim, como a lua, como o sol, como o fogo, como os vulcões, como os rios, as tempestades. Não está muito longe, uns 500 anos atrás, isso acontecia. Quer dizer, Jó falou assim, eu nunca fiz isso, eu nunca olhei para a lua ou para o sol e joguei beijo para eles. Versículo 28, também isso seria pecado para ser punido pelos juízes, pois eu teria sido infiel a Deus que está lá acima dele, né? Se me alegrei com o infortúnio do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio, não deixei pecar a minha boca invocando a maldição sobre a sua vida. Meu Pai eterno, tem misericórdia de nós. Gente, olha aqui. Se me alegrei com o infortúnio do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio, não deixei pecar a minha boca invocando maldição sobre a sua vida. Isso é lição para a gente. Não invoque maldição sobre a vida do Lula, não. Nem sobre a vida do Careca, não faça isso. Peça misericórdia do Eterno, converta o coração dele. Se as pessoas da minha tenda não disseram quem não se fartou de carne provida por Jó, mas o estrangeiro não passava a noite na rua, pois as minhas portas estavam abertas ao viandante. Se como homem encobri o meu pecado, ocultando a minha culpa no coração, porque temia a multidão e tinha tanto pavor do desprezo das famílias que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera alguém que me ouvisse. Eis a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda,
que o meu adversário escreva sua acusação. Por certo que a levaria sobre meu ombro, sobre mim e a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra exclamar contra mim, e os meus sulcos se molharem de lágrimas, se comi a sua novidade sem dinheiro e quebrantei o espírito dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó não queria mais falar. Ele falou tudo. Aqui acabou o discurso de Jó. Jó não mais vai falar. Tudo que ele tinha que falar, ele falou aqui. Em todos esse discurso de Jó, desde o capítulo que nós viemos falando aqui, desde o capítulo 28, né? Não, desde o capítulo 26, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 foram as palavras, as últimas palavras que Jó falou. Ele não precisava falar mais nada. Para você e para mim. Lições preciosas esse livro tem. Não vamos amaldiçoar. Não vamos amaldiçoar ninguém, não. Porque a própria maldição da pessoa, ele já está trazendo ele mesmo. Não coloque mais carga em cima de quem já está cheio dela. O que vocês acham que vai acontecer com o Lula? Hein? Você imagina o sofrimento desse homem quando ele se for? Hein? Não coloque mais em cima dele, não. Ele já vai sofrer demais. O Careca vai sofrer muito. Todos eles vão sofrer muito. Todos. E se não se converterem, vai ser a morte espiritual para sempre. Vão deixar de existir. Como espírito, como alma, como ser. Então Jó está dizendo aqui, não se alegre com o infortúnio de ninguém. Ore, peça a misericórdia do Eterno. Eu peço a misericórdia do Eterno para quem está sofrendo e para mim também. Todas as vezes que eu peço a misericórdia do Eterno para o mundo, para o que está acontecendo, para o pessoal da Ucrânia, para o pessoal do Irã, para o pessoal da Rússia, para o pessoal dos Estados Unidos, para todos os países, quando eu estou orando, pedindo a misericórdia do Eterno para o Brasil, eu sei, eu tenho misericórdia de mim também. Que seja essa sua oração, Senhor, tem misericórdia de fulano, de ciclano, e tem misericórdia de mim. Aplane os meus passos também. Aplane os passos de fulano, de ciclano, e aplane os meus passos, Senhor. Ore por eles e por você. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser Eliú, vai ser os amigos de Jó. O Eliú vai falar muito, viu, gente? Pode esperar muita acusação da parte de Eliú. Porque ele deve ter ficado com muito. Todos os amigos, todo mundo que estava lá deve ter ficado com muito. Nem dó mais eles tinham, porque eles achavam que Jó ele era muito arrogante, né? A arrogância de Jó para eles achavam que Jó era arrogante. Então, você imagina o que Eliú não vai falar para Jó. Então tá, gente. Tchau, tchau.